Sejam todos muito bem-vindos. Alô, amigo pecuarista, alô, amigo pecuarista, alô, você que quer começar a engordar boi. Seja muito bem-vindo ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas a sair do zero ao lucro no confinamento. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, e no programa de hoje eu vou conversar um pouco sobre uma pergunta. Na verdade, nós vamos responder uma pergunta que pode estar aí martelando na sua cabeça hoje. Você que está engordando boi, você que está pensando em engordar boi, e aí, o que você me diz? Vale a pena realmente hoje, com esse preço de comida, vale a pena engordar boi hoje? Muito bem. Por que é que o programa traz esse tema hoje? Por que a gente achou importante, relevante, necessário trazer um tema como esse hoje? Muitas vezes, quando você está aí empenhado em produzir, dando um duro danado, você está focando somente no custo de produção. Você está olhando só para o custo de produção. E realmente está difícil. Nós temos que admitir, a gente vive o dia a dia do campo, a gente acompanha, e você não é tão velho e eu também não, a gente sabe, há pouquíssimo tempo atrás a gente tinha milho aí a R$28 o saco e hoje a realidade é completamente diferente. Então é doído, é difícil, cada dia é uma notícia diferente. Nós estamos inclusive num momento muito turbulento, aí torcendo para tudo dar certo, para o nosso Brasil continuar crescendo. Mas nós estamos vivendo um momento turbulento, então às vezes dá medo mesmo de arrepiar, de falar, será, Marcelo, que vai dar certo isso mesmo? Será que eu consigo, com esse valor atual de comida, com esse valor atual de boi, com o frigorífico espremendo, eu vou conseguir ganhar dinheiro desse jeito? E justamente essa dificuldade de investir, né, de gastar tempo e dinheiro para engordar boi e chegar lá no final sem saber se dá certo, essa dificuldade te impede de continuar, te bota na lona. Hoje eu vou mostrar um lado um pouco diferente dessa história e você vai responder para mim no final do programa se realmente vale a pena ou não engordar boi com esse preço de comida, com essa situação de frigorífico aí esmagando o produtor. Agora, quando você olha para a estrutura de custo, me responde uma coisa. Você acha que você está olhando para o lado certo? Você pode pensar assim, Marcelo, claro, eu tenho que olhar para o custo, eu tenho que olhar para quanto que eu vou gastar para botar comida no coxo, eu tenho que olhar quanto que eu gasto, por exemplo, para fazer uma plantação de capiaçu, para fazer uma safra de milho, para fazer uma silagem, eu tenho que olhar para isso. Se eu não olhar para isso, eu quebro. Eu estou, Marcelo, preocupadíssimo. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, o que acontece, qual que é o ciclo que acontece quando a gente olha só para o custo de produção? O que acaba acontecendo? Você deixa de fazer a conta certa. Então, no programa hoje, eu não vou ensinar, até porque isso não é rápido, né? Isso leva tempo, eu não consigo te ensinar contabilidade, não consigo te ensinar a fazer a conta certa, mas eu quero só deixar uma mensagem importantíssima. Se você está olhando só para o quanto você gasta e não está olhando lá na frente para quanto você vai ganhar, seu João do céu, o senhor está olhando só para o pior lado. E olhar só para o pior lado te joga no buraco, na ladeira. É a mesma coisa a gente ficar viciado em achar notícia ruim, desgraça no WhatsApp. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Quem filtra, quem escolhe o que vai olhar somos nós. No caso do confinamento, é claro que eu tenho que olhar quanto eu vou investir. Mas se o senhor deixar de olhar o quanto vai ganhar nessa engorda, aí a conta fica horrível. Aí para tudo, não dá mais. Então vamos entrar um pouco mais nessa conversa durante o programa de hoje. E na tua cabeça, na cabeça de qualquer um, pode estar passando, Marcelo, mas me fala uma coisa. O que eu vou fazer então? Você falou que não é para olhar o custo, mas com insumo caro do jeito que está. Com mão de obra apertada, eu estou com dificuldade de achar gente boa para fazer o trato direito, para cuidar bem desses animais, para entregar bem essas dietas. O que eu tenho que fazer então? Qual que é a solução? Qual que é a saída? Chega lá no final, o frigorífico me espreme, eu não consigo vender aqueles animais pelo valor que eu precisava vender para fechar a conta. O que eu preciso fazer? Guarde essa pergunta, você mesmo vai me responder no final do programa de hoje.
Muito bem, vou contar agora quando o seu João resolveu fechar os boi no Capiaçu, o que aconteceu? O que aconteceu quando o seu João resolveu fechar os boi no Capiaçu? Ele parou. Por que ele parou? Porque ele não entendia. De vez em quando ia muito bem, ia de vento em popa. Então ele cortava, todo dia cortava o capim nos baldes ou na carreta, cortava o capim, servia o capim para os bois, misturava com aquele capim um farelo, alguma coisa ali, uma dieta que passaram para ele, que ensinaram ele, e chegava lá no final, não dava certo. Nossa, mas tinha época que dava tão certo e depois, de uma hora para outra, não dava mais certo. O que acontecia quando ele engordava boi no Capiaçu e chegava lá no final não ganhava nada? Mas o custo dele era muito baixo. Então, Marcelo, é muito baixo, é fácil, o Capiaçu produz demais, eu tenho aqui na roça aqui, eu tenho Capiaçu aqui na roça, é bom de ver, senhor, cresce que dá gosto, é a maior produtividade de capim. Veja bem, é importante saber essa informação e é importante ter uma reserva de capim. Mas será que usar para engordar no coxo mesmo é a melhor saída? Por que às vezes vai tão bem com ele, daqui a pouco para de bem, o gado começa a largar, começa a sobrar? Se você não sabe, eu vou te falar hoje. É justamente porque a qualidade da fibra ela está relacionada com a idade do capim. Então o capim vai ficando muito eirado, muito alto lá em cima e aí o animal começa a deixar de comer bem esse capim porque ele ficou mais duro, mais maçudo. E o que acontece ao mesmo tempo é que quando ele fica mais duro, mais maçudo, muda a constituição da fibra, ele perde valor nutricional e aí significa que o senhor pode estar dando palha para o boi ao invés de capim. E aí chega lá no final, não ganha dinheiro. Por que isso aconteceu? Porque você estava olhando para o custo, estava buscando custo baixo e foi na lona. Então, como é que eu faço? O que eu olho então? Se eu não vou buscar só esse custo baixo, o que eu vou olhar? O que eu devo olhar? Vou contar também a história do Júlio. O Júlio, amigo meu, aqui da minha região, ele adorava engordar, pegava uma bandinha de soja ali, pegava um pouco de bagaço para colocar ali, umas varreduras que ele conseguia quase de graça, porque ele tinha uma empresa, tinha os caminhão, ele ia lá e trazia toda essa comida ali para dentro, enchia a fazenda de comida, comprava os boi bem barato na região, bem barato, enchia a fazenda de comida e aí o consumo dele era para cima, para baixo e chegava no final, Marcelo do céu, muito apertado engordar boi, Marcelo, muito apertado. Muito barato o meu trato, se não fosse muito barato o meu trato, eu perdia dinheiro. Essa é a frase que ele falava para mim. E eu vou dizer uma coisa hoje para você. A impressão que a gente tem, eu também pensaria isso. Quando eu vou gastar menos para comprar alguma coisa, é uma coisa boa. O primeiro pensamento que eu vou ter é que é bom gastar menos. Só que o ganho de peso com aquele trato muito barato era muito pequeno. E talvez seja o seu caso, eu não sei. O dele era um pouco assim. Ele não pesava muitos animais. E aí ele olhava, estava ali contando com uma grande vantagem de ter um trato barato e lá no final, tinta. E tem mais um detalhe que acontecia. Às vezes essa bandinha que chegava ali, chegava meio úmida e meio mofada, assim, meio com fungo. De vez em quando morria um animal no confinamento dele, porque esse material contaminado com fungo também estava contaminado com micotoxinas e de vez em quando ele perdia uns animais. Então a situação do Júlio começou a ficar muito difícil fazendo dessa forma. E por que isso acontecia? Baixo teor nutricional, baixo valor de trato, ok, mas baixo teor nutricional, alto teor de contaminação, o animal deixa de ganhar peso. Mas Marcelo, tudo bem, você está me falando aí agora que não é para eu olhar só para o custo, que se eu comprar só coisa muito barata desse tipo, eu estou me enganando, porque eu estou olhando para o custo, eu estou me enganando, nem tô controlando direito o ganho de peso dos animais. Mas só que tem o seguinte, se a arroba cair, nem Jesus Cristo vai me fazer ganhar dinheiro. Olha o que está acontecendo agora, e a gente vem passando aí algumas semanas aí de dificuldade com o valor da arroba. Muito bem. Então,
que acontece se a arroba cair? Marcelo, se a arroba cair, acabou, não tem o que fazer. Muito bem, eu entendo e é desesperador. A gente está lá com o animal pronto para entregar e aí cai R$20 o valor da arroba, R$30 o valor da arroba, 40, no final de outubro de 2021, novembro de 2021, caiu 40, 50, R$60 o valor da arroba. Bom, é um sofrimento, a impressão que você tem é que realmente está na mão do frigorífico, o seu negócio, o lucro do seu negócio está na mão do frigorífico, a impressão que você tem é que nada que você faça vai resolver essa situação e eu sei que isso te leva a um sofrimento danado, porque você começa a pensar que você vai ter que parar com a atividade, parar de engordar. E eu tô aqui hoje para te dizer o seguinte, uma vez eu fui visitar um amigo meu e ele começou a me falar de um negócio que é a Bolsa de Valores. E quando eu falo Bolsa de Valores para vocês hoje, talvez na sua cabeça você pense numa coisa muito longe, distante, que, ó, Marcelo, nem me fala disso, eu não gosto dessas coisas. Isso aí é para quem mora lá em São Paulo, capital, para quem é empresário, investidor. Não. Olha só, há 20 anos atrás, eu me formei em 1990, no final de 1997 especificamente. Aí eu comecei a trabalhar em 98. Em 1998, eu lembro na minha memória que eu era veterinário da fazenda e o gerente da fazenda ganhou um celular desse tamanho assim, mas pouquíssima gente tinha celular. E a gente pensava assim, celular é uma coisa que, nossa, pelo amor de Deus, isso daí, não quero, não vou ter isso daí nunca. Muita gente, a gente que estava no campo, né, era uma coisa longe, distante. Imagina hoje você sem celular. A gente não estaria aqui hoje. Provavelmente você não ia estar me vendo, provavelmente eu não ia estar falando aqui nessa facilidade se eu conseguisse te mostrar como é que é do lado de lá da câmera para você que está aí, como é que é aqui desse lado da câmera, o que eu tenho que fazer para gravar esse programa para vocês, ia ser engraçado e interessante. Um dia eu vou mostrar. Acompanha lá nos stories que um dia eu vou mostrar. Mas se não tivesse celular, hoje a gente não conseguiria fazer isso. Então, a Bolsa de Valores, os mecanismos de seguro de preço na Bolsa de Valores devem ser encarados. Você tem que olhar para isso, começar a olhar para isso, começar a pegar dica disso, ficar um pouco entendido disso. Tem gente que já tem uma fazenda inteira lá na Bolsa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um exemplo simples, de uma forma simples de prevenir, porque existe um jeito de você garantir o preço que você vai vender esses animais, um seguro de preço. E aí você compra esse seguro de preço, você vai pagar igual um seguro de carro. E seguro de preço é igual ao seguro de carro, é igual ao seguro de caminhão. Eu não quero usar o seguro, eu não quero bater o carro para usar o seguro. E eu também não quero que a arroba caia, mas se a arroba cair, meu seguro está lá e está feito. Então, eu, dessa forma, consigo, ou melhor, você dessa forma consegue evitar perdas importantes de dinheiro fazendo seguro de preço na bolsa. É simples, é fácil, tem que aprender e começar a olhar para isso. Muito bem. Bom, se você está pensando assim, Marcelo, será que eu dou conta de fazer esse negócio de seguro de preço? Olha, você está aí falando, é muito bonito, é bacana, mas essas teorias aí que na prática vai lá e não funciona. Mas e se eu conseguir fazer isso? Aí depois, como é que eu vou fazer então, agora que eu já tenho seguro de preço, para engordar com o preço atual do milho, com o preço que eu tenho que pagar hoje pelo milho? Não dá mais não, Marcelo. Não dá mais mesmo. Vou te fazer uma pergunta. Será que é o preço do milho que te leva para nocaute? Será que pagar 1.40, 1.400, 1.500, 1.600, depende da região que você está, R$1.200 a tonelada de milho, será que é isso que te leva para o nocaute? O que será que te faz pensar que é isso que te dá o prejuízo? Muito provavelmente é porque a gente lembra de quando o milho custava 28 e hoje ele custa 80, 90 o saco. Mas essa conta que nós vamos fazer aqui hoje vai te mostrar que não é por aí, ou melhor, você que escolhe. Você pode continuar olhando dessa forma, mas você pode mudar também e vir para esse novo mundo para aprender a sair do zero ao lucro no confinamento. Vamos lá então. Eu vejo hoje em dia várias pessoas que eu acompanho, que eu converso, que eu atendo e que eu converso. Eu atendo e converso na web. Então, às vezes eu
estou conversando ali, por exemplo, um amigo meu chegou para mim e falou: Marcelo, ó, eu estou vendo aqui uma silagem para comprar e tá de 60 centavos a R$ 1 o quilo da silagem aqui na minha região, mas o milho está R$ 1,60. Então, Marcelo, eu estou pensando em comprar essa silagem aqui, o que você acha? Eu falo o seguinte para ele, o que eu vou falar para você agora. Se eu precisar pagar R$ 600 uma tonelada de silo, eu vou ensinar você a fazer uma conta de matéria seca, do valor da matéria seca desse silo agora. Se você que está aqui com a gente já sabe, segura aí, segura um pouquinho aí que talvez tenha gente que não saiba e eu preciso ensinar isso rapidamente. Então, se eu paguei 60 centavos o quilo do silo e aí ele tem 30% de matéria seca, significa que em uma tonelada de silo, 700 quilos são compostos por água. Água que tem que estar no bebedouro. Então, a minha conta, quando você acha que usar capim para engordar é barato, né, que é uma boa ideia ter uma boa roça de capiaçu para engordar boi, lembra que com 30% de matéria seca, e no capiaçu é até um pouco menos que isso. Se eu pegar uma silagem de milho com 30% de matéria seca, pagando 60 centavos a tonelada, eu tenho que pegar os 60 centavos e dividir pelo percentual de matéria seca, pelos 30, ou melhor, R$ 600 a tonelada dividido por 0,3 ou 30%, o valor de uma tonelada de matéria seca de silo é R$ 2.000 e ninguém talvez tenha te ensinado até hoje fazer essa conta. E aí é bonito eu entrar na internet, no YouTube e achar vários vídeos da pessoa se esforçando para plantar o capim, para cortar, para servir na roça. Olha o trabalho que dá. Tem várias pessoas que ensinam, que falam isso e que, olha, ensinam como é difícil plantar e manejar capim para usar para engordar boi, e às vezes a pessoa faz um programa legal, lá é honesto, chega no final, mostra que não deu lucro. E uma das causas é isso, baixa matéria seca. Então, se eu paguei R$ 600 uma tonelada de silo e 70% desse silo é água, só 30% é matéria seca, significa que eu estou gastando R$ 2.000 por tonelada de matéria seca de silo. Seu João, isso aí é queimar dinheiro, seu João. Comprar silagem para engordar boi é queimar dinheiro, seu João. Pode ser que o senhor precise para fazer uma adaptação, pode ser que o senhor precise para uma situação de emergência, num sequestro, e aí pode ser que o senhor compre outro tipo de silo mais barato que o silo de milho, mas comprar silagem achando que vai ganhar dinheiro engordando boi com silo comprado a R$ 600 a tonelada é tinta. Então, se você não estava fazendo a conta, talvez você não sabia o que era massa seca ou matéria seca, isso é o que realmente engorda o boi, o resto é água. Uma silagem tem 30% de nutriente que engorda e 70% de água que não serve para o nosso objetivo final, que é ganhar dinheiro. Então é um engano muito grande achar, focar ganho de peso em confinamento em volumoso. Não é assim que funciona. Quando a gente foca ganho de peso de boi em volumoso, que tem muita água e muitas vezes baixa qualidade nutricional, porque meu amigo pecuarista, ser agricultor não é fácil. Plantar uma boa roça não é fácil. Ter equipamento para plantar não é fácil. Colher o milho direito, cortar o tamanho de partícula certa não é fácil. Compactar bem não é fácil. Comprar inoculante não é fácil. E o senhor, além de toda essa experiência que tem que ter, ainda tem o São Pedro, né? Que o São Pedro pode ajudar ou não. Então, existe uma complexidade na atividade agrícola. E quando eu boto uma coisa complexa dentro do meu sistema de engorda, significa que eu tenho uma variável a mais para me fazer, muito provavelmente, perder dinheiro lá embaixo. Então, com volumoso, muitas vezes com baixo teor nutricional por problema de plantio ou por problema de processo, no caso de uma silagem, com volumoso, com baixa qualidade nutricional e muitas vezes baixa qualidade microbiológica, ou seja, um alimento que está ali meio fermentado errado, com proliferação de bactéria, de fungo, eu posso achar que eu estou pagando pouco, mas eu estou me enganando e chega lá no final eu estou com prejuízo na minha operação de engorda. Muito bem.
Então, focar só no custo hoje é o principal erro. Quando a gente fez o tema desse programa, era para chamar atenção mesmo, porque você vai ter uma tendência a olhar para o valor dos alimentos, você vai ter uma tendência a focar no custo, mas eu quero te ensinar a focar no ganho. Eu quero te ensinar a ganhar, não a gastar, a ganhar, a focar na lucratividade. E quando você só olha no que você gasta e quer gastar menos e procura gastar menos e olha e que dificuldade, eu só gasto e quero gastar menos. É um ciclo vicioso que se repete e muitas vezes te leva para dietas ou tratos fracos e contaminados, que são o primeiro degrau para o prejuízo dentro do confinamento. Então, uma das coisas que não pode esquecer, talvez você não saiba, é que esses tratos fracos ou esses volumosos mal conservados, que tem a produção de fungos, que tem micotoxina, como por exemplo uma silagem com micotoxinas, que são toxinas produzidas pelos fungos, te levam ao menor ganho de peso, porque elas sobrecarregam o organismo do animal. Elas roubam energia do animal, essa energia que era para ser botada em carne e gordura. Alimento com micotoxina diminui o ganho de peso. Então, tô comprando alimento barato porque eu preciso só olhar o custo e esse alimento tem micotoxina alta porque se ele é barato, ele é resíduo. E muitas vezes resíduo, varredura, resto de processo, resíduo de panificação, resíduos muito baratos que eu trago para dentro de casa, eu trago ali para engordar boi porque eu consigo pagar barato, eles estão muito mal armazenados lá onde eles estão guardados, porque é quase que um lixo aquilo, tinha que tirar de lá, às vezes você pega uma coisa que nem paga, que é quase de graça e chega lá dentro da tua fazenda, do teu confinamento, tá enchendo os animais de toxinas, e isso aí às vezes até mata, hein? Às vezes mata e não é um só não, mas o mais comum é diminuir o ganho de peso, é levar a uma oscilação de ganho de peso. Então um lote ganha bem, o outro ganha médio, o outro ganha mal, e mesmo dentro do mesmo lote, épocas de oscilação de consumo que podem ser aí consequências desses alimentos contaminados mais ou menos, porque se tem uma contaminação num resíduo, não está contaminado inteiro, ele está um pedaço com mais fungo, um pedaço com menos fungo, e a micotoxina a gente não enxerga, ela é invisível. Muito difícil conseguir fazer uma detecção boa, você até pode fazer análise, mas em cada pedaço, em cada parte do alimento que está ali armazenado, em cada porção, se for um silo, em cada parte do silo vai ter uma contaminação diferente. Tem dia que contamina um pouco mais, dá diarreia nos animais, muitas vezes diminui o ganho de peso lá na frente. E, além disso, essas dietas muito baratas, como eu já disse, elas têm baixo teor de NDT, baixa energia. E a conta que eu tenho que fazer é quanto eu estou pagando 1 tonelada de NDT nos alimentos que eu compro para ver a viabilidade desses alimentos. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre isso, acompanhe aqui o nosso canal, a gente fala bastante de teor energético. Bom, os animais que estão comendo essas dietas com baixo teor de NDT, eles estão desnutridos, malnutridos. Animais que não estão recebendo a quantidade de nutrientes necessárias para ter ganho de peso e para permanecer saudáveis. Quando eu uso dietas mais fracas, focadas só no custo, eu começo a ver, por exemplo, problemas de casco no confinamento, além dos problemas de consumo, né? Problemas de casco, problemas de diarreia, problemas de doenças ou sintomas, como por exemplo nariz correndo, corrimento nasal nos animais. São todos esses sinais de que a imunidade do animal não está boa, a resistência orgânica do animal não está boa. E tudo isso por quê? Porque eu foquei no custo, ou melhor, o seu João focou no custo, estava desesperado, comprou só comida barata, o animal ficou desnutrido. E olha, eu sei que é difícil, porque realmente tudo isso acontece porque a gente está aí num cenário de aperto de tudo quanto é lado. Então é natural o senhor ficar preocupado com o que o senhor vai gastar. Mas lembra que se o senhor não está nutrindo bem os animais, então não é só o ganho de peso que vai ser baixo. A imunidade do animal também vai ser comprometida. E aí é um ciclo vicioso, porque o animal não está bem nutrido, ele ganha pouco peso, mas também tem uma resistência orgânica baixa, e aí chega lá no final, é prejuízo. Então, pensa o seguinte,
Isso que hoje te faz olhar para o custo pode ser a principal razão do seu prejuízo no confinamento. Mas Marcelo do céu, tá bom, então agora nós chegamos quase no final da nossa conversa aqui. O que eu tenho que fazer então? Qual que é a saída? O que eu faço? Você falou tudo que eu não vou fazer. Fala o que eu tenho que fazer agora então para conseguir chegar numa boa conta. O que fazer então para conseguir chegar numa boa conta? A gente tem que aprender a calcular o ganho. O senhor tem que aprender a calcular o ganho de peso, o ganho que o senhor vai ter com aqueles animais dentro do confinamento. Porque se o senhor aprende a calcular o ganho de peso e lá na frente o resultado final, o senhor sabe que o senhor vai investir, mas vai ganhar também. Então o senhor já sabe o quanto o senhor investe e vai saber o quanto o senhor vai ganhar lá no final. Olha que interessante, a gente passa a olhar o quanto a gente vai ganhar. O nosso foco passa a ser no ganho, no lucro. Eu começo a olhar quanto eu vou lucrar investindo naquela comida. Então, eu vou pegar o milho, eu vou saber quanto tem de NDT no milho, quanto que dentro de uma formulação, dentro de uma dieta certa, eu vou saber quanto que aquela dieta vai me levar de ganho de peso nos animais lá no final. Ou seja, quanto eu vou conseguir chegar no ganho de peso dos animais lá no final. Então, fazer a conta certa para chegar no lucro. Essa é a forma de sair dessa ciranda financeira. Em vez de eu olhar tudo que é caro, de eu ficar buscando aí diminuir custo, eu tenho que olhar justamente o quanto eu vou ganhar. Eu tenho que olhar o quanto eu vou remunerar, o quanto eu vou lucrar com a minha atividade. E aí, meu amigo, pensa o seguinte, para sair disso, primeiro passo importante, eu tenho que ter uma dieta forte. Uma dieta forte vai acelerar o ganho de peso, vai ter mais energia metabolizável e eu acabo com o inimigo número 1 do meu confinamento. Então eu tenho uma dieta forte e eu tenho que acabar com o inimigo número 1 do confinamento, que é o manejo difícil. Manejo difícil te faz errar no dia a dia, manejo difícil te faz errar a previsão de ganho de peso. Então eu acabei de falar o seguinte, você tem que ter uma dieta forte, você tem que saber fazer a conta para ter uma projeção de resultado, de ganho de peso lá no final. E o manejo difícil joga tudo isso por água abaixo. Então a dieta tem que ser forte, simples e fácil de entregar. As operações profissionais com 40 mil bois têm facilidade de entregar vários tipos de dieta, porque existem muitos equipamentos, muitas pessoas ali dentro, então é uma realidade diferente. Talvez esse não seja o seu caso. Então pense o seguinte, manejo simples, dieta forte, alimentos que são estáveis, ou seja, alimentos que se conservam bem durante o período de armazenagem. E finalmente, lá no final, lembrar de fazer um seguro de preço, de entender como fazer um seguro de preço. Engordar bem para ter bom rendimento de carcaça lá no final. Então, dessa forma, a gente mudou completamente o foco da nossa conversa. Nós chegamos aqui falando, será que dá, Marcelo, mesmo, para continuar ganhando dinheiro com o preço do alimento do jeito que está? E essa frase, ela só olha um lado da moeda. Essa frase, ela só olha o quanto você gasta para engordar uma arroba, ou melhor, o quanto você gasta no confinamento, mas você não sabe o quanto você lucra. Então, o meu convite hoje é virar tudo para trás, é começar a entender que cada trato que o senhor compra, cada trato que o senhor faz, ele vai entregar um ganho de peso diferente. Alimentos mais fortes, mais estáveis, que são entregues de forma simples, ou seja, no manejo que dá para ser feito de uma condição ideal todos os dias, garantem um ganho de peso lá no final, garantem que a sua projeção de ganho de peso foi bem feita. É claro que eu tenho que saber fazer uma análise de viabilidade, eu tenho que saber o valor de alimentos bons da minha região para poder usar esses alimentos para fazer a minha análise de viabilidade. Quando eu falo em análise de viabilidade, eu também tenho que falar de preço dos animais, preço que os animais entram no confinamento, enfim. São variáveis importantes, mas o meu convite hoje justamente é para começar a olhar o quanto você vai ganhar com aqueles animais, quanto você vai ter de ganho de peso com aquele tipo de dieta. E aí a gente sabe se o investimento é bom ou não. Não é mais quanto eu gastei, é quanto me sobrou de lucro. Então, para saber quanto me sobrou de lucro, eu tenho que saber fazer a conta certa
do quanto eu vou ganhar com aquela dieta, de uma dieta forte, que seja simples e fácil de entregar. Muito bem. Agora você que está aqui com a gente hoje, então, se você gostou desse material, desse vídeo, se você tem algum amigo que se beneficiaria em saber um pouco isso, que está olhando só para o custo, que está pensando em parar e está pensando em parar porque não consegue um bom resultado, porque está justamente só olhando para a situação de custo de alimento e não sabe fazer a conta, pode mandar esse vídeo para ele vai ficar disponível aqui no nosso canal. Fica à vontade, ele está disponível para vocês. E se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, algum ponto que você gostaria de comentar, entra aqui, deixa nos comentários e eu vou fazer o maior esforço possível para responder rápido para vocês aqui dentro do canal. Muito bem. Se você gostou do vídeo, dá um like também. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite e fiquem com Deus. Até a próxima.